Eu me chamo Abraão. Nasci e vivi em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, movimentada, cheia de comércio, templos, caravanas e riquezas. As casas eram feitas de tijolos queimados, as ruas cheias de vozes e perfumes de especiarias. Mas, no meio de tudo isso, meu coração estava vazio. Os deuses de Ur não me convenciam. Havia templos dedicados a Nana, o deus da lua, a outros ídolos com rostos esculpidos em pedra. Mas nenhum deles falava à minha alma. Até que um dia, sem aviso, sem explicação, eu ouvi uma voz. Não era uma voz comum, era como se o próprio céu me chamasse pelo nome. Ela disse: "Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei." Eu tinha 75 anos. Minha vida já estava estabelecida. Eu tinha uma casa, rebanhos, servos, segurança. Mas naquele instante, eu soube. Essa voz era real, era viva, era o Deus verdadeiro. Eu não pedi provas, não fiz perguntas. Apenas obedeci, parti. Levei comigo minha esposa, Sara, meu sobrinho Ló e tudo o que tínhamos. Deixei minha zona de conforto. Me despedi dos amigos, das lembranças, das certezas. Começava assim a maior jornada da minha vida. Uma jornada onde cada passo exigia fé, e cada noite sob as estrelas me lembrava: o Criador dos céus estava comigo. Seguimos por terras desconhecidas. Caminhamos sob sol escaldante, enfrentamos noites frias no deserto, sem saber o que nos esperava no dia seguinte. Mas a cada parada, eu construía um altar. Ali eu orava. Ali eu dizia a Deus: "Estou aqui, confio em Ti." Chegamos a Canaã, a terra prometida, mas não era o paraíso que eu imaginava. Havia povos hostis, culturas estranhas, e logo a fome tomou conta da região. Eu tive medo. E o medo é um inimigo silencioso. Tomei a decisão de descer ao Egito para sobreviver. Mas lá, com medo de ser morto por causa da beleza de Sara, pedi que dissesse que era minha irmã. Foi meu erro, meu momento de fraqueza. O faraó tomou Sara para si. E naquele instante meu coração se despedaçou. Mas Deus interveio. Trouxe pragas sobre o Egito e o faraó descobriu a verdade. Fui expulso, sim, mas saí de lá com mais riquezas e com uma lição eterna. Quando confiamos no medo, perdemos o rumo. Quando confiamos em Deus, mesmo errando, Ele nos corrige com amor. Voltamos para Canaã e os problemas não pararam. Os rebanhos cresceram. Os pastores de Ló começaram a brigar com os meus. A terra não comportava mais todos juntos. Eu poderia ter imposto minha autoridade, afinal, eu era o mais velho. Mas escolhi a paz. Chamei Ló e disse: "Escolhe tu primeiro para onde queres ir." Ele olhou para o vale fértil do Jordão, cheio de água e verde, e foi para lá, perto de Sodoma. Eu fiquei com as montanhas secas de Hebrom. Mas ali, Deus falou comigo de novo. Ele me disse: "Ergue os olhos. Toda esta terra será tua e da tua descendência." E eu construí mais um altar. Porque a promessa de Deus vale mais do que qualquer planície fértil. O tempo passou. Ló se instalou perto de Sodoma, uma cidade rica, mas corrupta, cruel, mergulhada em pecado. Eu não interferi. Cada um escolhe seu caminho. Mas um dia chegaram até mim com más notícias. 4 reis poderosos haviam se unido contra Sodoma e as cidades vizinhas. Atacaram, destruíram, levaram tudo, inclusive Ló, sua família e seus bens. Eu poderia ter dito: "Ele escolheu esse caminho, que colha as consequências." Mas não. Ló era sangue do meu sangue. Reuni 318 homens, homens nascidos e treinados em minha casa. Não éramos guerreiros, éramos pastores, servos, peregrinos. Mas eu sabia, com Deus,
Até os improváveis vencem batalhas. Partimos de noite. Marchamos em silêncio até Dan. Atacamos de surpresa. Lutamos com coragem e vencemos. Recuperei tudo: as famílias, os bens, a honra. Trouxe Ló de volta. Na volta, encontrei um homem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele me abençoou e me ofereceu pão e vinho. Eu reconheci: aquele homem era enviado de Deus. Dei a ele o dízimo de tudo o que conquistei. Logo depois, o rei de Sodoma veio me oferecer riquezas, recompensas, mas eu recusei. Disse: não quero que digas. Fui eu quem enriqueceu Abraão. Eu confio apenas no Senhor. A fidelidade dele vale mais do que ouro. Essa batalha me ensinou algo precioso. Não é a força dos exércitos que vence, é a força da fé. E Deus permanece ao lado daqueles que amam, mesmo quando esses se perdem pelo caminho. Deus havia prometido: te farei pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada aconteceu. Eu e Sara já estávamos velhos. O ventre dela, silencioso como o deserto. Cada amanhecer sem uma criança era uma lembrança amarga da espera. Uma noite, Deus me levou para fora da tenda. Pediu que eu olhasse para o céu. As estrelas brilhavam, incontáveis, e ele me disse: assim será a tua descendência. Eu criei, mesmo sem entender como, mesmo sem ver. E essa fé foi contada como justiça. Mas minha esposa, ela sofria. Via os anos passarem, as esperanças murcharem. Um dia, cheia de angústia, me disse: tome minha serva Agar. Tenha um filho com ela. Talvez seja assim que Deus cumprirá sua promessa. Eu cedi. Agar engravidou. E com isso, nasceram também a arrogância, o desprezo, a dor. Sara se sentiu humilhada. Maltratou Agar e a serva fugiu para o deserto. Mas mesmo lá, no abandono, Deus apareceu. Um anjo encontrou Agar e prometeu que o filho dela seria pai de uma grande nação. Ismael nasceu. E por um tempo, achei que ele era o filho prometido. Eu tinha 86 anos. E embora meu coração se enchesse ao ver Ismael correr e rir, havia algo que eu não dizia em voz alta: será que é ele? Ou Deus ainda me reserva algo maior? Anos depois, Deus voltou a falar comigo. Eu tinha 99 anos. Sara, 90. E Deus disse com firmeza: Sara te dará um filho. E o nome dele será Isaque. Eu ri. Sim, eu ri. Como pode um homem velho ter um filho com uma mulher estéril e idosa? Mas Deus me olhou como um pai olha um filho teimoso e perguntou: existe algo impossível para mim? Isaque crescia forte, curioso, cheio de vida. Meu coração se enchia de alegria ao vê-lo correr pelos campos, ouvir sua risada, ver a esperança viva diante dos meus olhos. Mas então, Deus me pediu algo que partiu minha alma. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em sacrifício no monte que eu te mostrarei. Meu mundo parou. Eu não entendi. Por que Deus, que me prometeu esse filho, agora o queria de volta? Mas eu não questionei. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei o jumento. Levei 2 servos e Isaque. Peguei lenha e caminhamos 3 dias até Moriá. 3 dias. 3 noites de silêncio e dor no peito. Quando vimos o monte ao longe, deixei os servos e disse: eu e o menino vamos adorar, e depois voltaremos. Isaque carregava a lenha nas costas. E então me perguntou: pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu respirei fundo e respondi com fé que lutava contra o desespero: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Subimos em silêncio. No alto do monte, construí o altar. Coloquei a lenha e amarrei Isaque, meu filho, meu amado,
Ele me olhou nos olhos. Não gritou. Não resistiu. Quando levantei o cutelo, minhas mãos tremiam. Mas minha fé não. E então, Abraão, Abraão, a voz do anjo ecoou. Não toques no rapaz. Olhei e vi um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Deus havia providenciado o sacrifício. Soltei Isaque e ali, naquele altar, ofereci o carneiro. Dei ao lugar o nome de Jeová, Jiré, o Senhor proverá. Naquele dia Deus reafirmou sua promessa. Porque não negaste teu filho? Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e por ela serão benditas todas as nações da terra. E ali, naquele monte, eu entendi. Fé verdadeira é confiar mesmo quando não faz sentido. Deus nunca quis o sangue de Isaque. Ele queria o meu coração inteiro. Depois do Monte Moriá, tudo mudou dentro de mim. A fé deixou de ser apenas confiança e se tornou entrega total. Eu vi com meus próprios olhos que Deus é fiel até o fim. Isaque cresceu, tornou-se um homem. Mas eu sabia, meu tempo nesta terra estava chegando ao fim. Antes que eu partisse, havia algo que precisava garantir. Isaque deveria se casar com uma mulher que temesse ao Senhor. Então chamei meu servo mais fiel, Eliezer. Dei a ele uma missão: ir até minha parentela, em Harã, e buscar ali uma esposa para meu filho. Ele partiu com camelos e presentes, orando, confiando que Deus guiaria seus passos. E Deus guiou. No poço da cidade, Rebeca apareceu bela, gentil, forte. Sem saber, ela fez exatamente o que o servo pedira em oração. Ela deu água não apenas a ele, mas também aos camelos. Um gesto simples, mas que revelava um coração generoso. Rebeca aceitou partir. E quando Isaque a viu pela primeira vez, o amor floresceu. Ele a recebeu, a tomou por esposa e encontrou consolo após a morte de sua mãe, Sara. E eu, já velho, assisti tudo com o coração em paz. Ainda tive outros filhos com Quetura. Dei-lhes presentes, mas deixei a herança a Isaque, pois ele era o filho da promessa. Com o tempo, senti meu corpo cansar. Os dias foram ficando mais lentos, mas minha alma permanecia cheia. Vivi 175 anos. Vi promessas se cumprirem. Vi o impossível se tornar real. Quando meu tempo chegou, parti tranquilo. Fui enterrado na caverna de Macpela, ao lado de minha amada Sara. Isaque e Ismael se reuniram para me sepultar. E naquele momento, eu soube, mesmo em meio a erros, conflitos e lágrimas, Deus nunca falhou. Meu nome ficou na história. Mas mais importante do que isso, minha fé deixou um caminho que gerações seguirão, um caminho de obediência, de confiança, um caminho onde cada passo, mesmo no escuro, leva à luz da promessa eterna. Eu sou Abraão. E essa foi a minha jornada de fé.